O Igor 3K vem dizer que sim, o Monark é burro e agora o Monark tá reagindo diante disso. Então vamos ver as duas falas aí e conferir o que rolou. Entenda, a minha pergunta não tem nenhum objetivo aqui de ser meramente ofensiva a ele. Tá. Mas é uma pergunta que eu te faço honestamente. O Monark é burro? Eu acho que é. Eu acho que o Monark enxerga o mundo de um jeito muito particular. Ele me parece que ser um cara que, no fim das contas, ele só quer fumar a maconha dele sem ninguém encher o saco dele, nem que para isso precise ter um partido nazista no Brasil, que não faz o menor sentido, sabe? Que é uma coisa que a gente vê em correligionários de uma certa corrente política, que é aquela história do o cara que é conservador, mas permite uma surubinha, o cara que é patriota, mas quer que os Estados Unidos invadam o Brasil, o cara que é religioso, mas achou bom que o Papa comunista morreu, que é um paradoxo gigante. Então ele me parece estar mais nesse lugar do que no lugar do malvado, do maquiavélico. Ele me parece ser um cara despreparado para estar ali com você. E aí eu emendo na pergunta. Já que ele é burro, por que você começou essa empreitada com ele naquela posição que ele estava? Você achou que ele seria uma personagem de trazer a conversa para um lugar que você não iria? Você achou que ele iria trazer um público que você não tinha chance de trazer? Por que você estava com ele ali naquele lugar? Cara, quando a gente se conheceu, em 2016, eu tava fazendo vídeo de jogo e ele tinha parado de fazer internet, ele tava com uma produtora, não sei o quê, e tava na casa dele lá fazendo outra coisa. E a gente conversava muito. E a gente ficou amigo. E aí a gente queria fazer uma... Eu lembro que eu falei pra ele assim, cara, vamos fazer uma parada na internet junto, porque é isso que eu tô fazendo aqui, eu tava com um contrato com o Facebook Game, eu sei que não sei se dura muito tempo, não sei o quê, eu acho que a gente devia fazer, vamos fazer uma parada junto, tudo, porra, eu teve na internet aí, sabe como é que é. Aí ele, cara, vamos fazer um podcast? Aí eu, porra... Inclusive, estamos aqui com a nossa querida Olha aí, ó. Seguro Essa aí, vou te falar que essa casa me surpreendeu, rapaz. Porra, é bem legal essa Seguro Bet. Você tem um link aí pra entrar? Tenho, tá aqui na descrição. Então entra pelo link Anúncio do bar. bem no meio entra do pelo bar pra negócio, dar moral pro podcast. Mas, Dá porra, uma essa moral. casa é Ainda bem anúncio legal. de viu? bet, Vamos que fazer um bosta. podcast. Bom, foi isso. Essa foi a declaração, né? O Igor, enfim, concordou com a pergunta do Tabet. O Tabet perguntou se você era burro. Ele disse que sim. E depois teve essa continuação. Se vender mais significa ser mais inteligente? Pode ser. Mas, pô, você não tinha visto isso antes, né? Você não, Não, primeira vez que eu vejo assim. Pois é. Como é que você... Assim, qual é o teu sentimento vendo, né, esse diálogo, assim, de uma forma geral, cara? Bom, o Tabet nunca foi um cara que gostou de mim, entendeu? Sempre é um cara que tentou descredibilizar a minha imagem. Então, nada novo no sol, entendeu? Agora, cara, eu não ligo, foda-se. Eu caguei. Essa é a parada que vocês não entendem, entendeu? Numa coisa o Tabet estava certo, entendeu? Não totalmente certo, mas ele estava certo. Eu só quero fumar minha maconha em paz, falar o que eu penso, entendeu? E não tem encheção de saco, entendeu? É basicamente isso, cara. Não é difícil. Eu não tô pedindo. Talvez ele não esteja numa fase muito boa, porque há um tempo atrás parece que ele tinha dito que tinha parado com essas substâncias aí, né? Mas vamos ver. Muito. Eu acho do que não tô pedindo muito. Sim. Não, eu sabia que tu ia falar nesse sentido, cara. Eu sabia que tu... porra, o Tabet fez... Pelo menos uma leitura que o Tabet fez é uma leitura correta, nesse sentido de você... Não, nesse sentido ele tá certo. Eu só quero falar o que eu penso, falar sobre o mundo, fumar minha maconha, ter a minha vida, ser feliz, tá ligado? Trabalhar, construir, ajudar, desenvolver, sei lá, esse tipo de coisa que eu quero fazer. De verdade, é isso. E transar, né, mano? Tá difícil. Opa, essa também, realmente. Seria bom. Mas, assim, quando você vê o Igor também concordando com isso, né, enfim, falando o que ele falou, como é que você fica, assim? Tipo, você que é a primeira vez que tu vê e tal. Eu sei que tu também não liga pra porra nenhuma, mas, enfim, fala aí. Não, o Igor, ele tem o processo mental dele de lidar com a situação, entendeu? Existe uma escolha que foi feita em 2021. Foi 2021? O cancelamento? Que respeitoso. Ele tem o processo mental dele de lidar com as coisas. Não, que respeitoso tá sendo o Monark aqui, né? Mas tá bom. Acho que Ou foi. 22. Não, 21. você 2021. Então houve uma decisão que foi feita lá, né? A decisão minha e a decisão do Igor foram totalmente opostas, certo? Sim. Então, obviamente, ele vai tentar defender a decisão dele, que foi, é melhor sacrificar a nossa ideia, a origem, né? Sacrificar a essência do produto em troca de uma garantia de aceitação do mercado que vai nos dar a rentabilidade e o alcance que a gente precisa, mesmo sem essência. Foi essa escolha que ele fez, entendeu?
Então, como ele tá ganhando dinheiro, eu acho que ele deve estar ganhando muito dinheiro, não sei da vida dele, para ser sincero, não me interessa, inclusive. Mas se ele tá ganhando muito dinheiro, talvez, na perspectiva dele, ele se sente validado na sua escolha, porque ele vê que o mundo tá recompensando ele com riqueza, conforto, luxo, acesso ao mainstream, entendeu? Então, tipo, ele pesando as duas decisões de manter a essência, mas sofrer tudo que o Monark sofreu, ser ostracizado, perseguido, calado, tirado dinheiro, entre outras e muitas outras coisas, e ficar na minha posição onde a única coisa que eu tenho que fazer é vender minha alma e aceitar os mestres do mainstream, entendeu? Ele se acha mais inteligente do que eu, porque, logicamente, ele ganhou mais recursos materiais, certo? E mais status no mainstream, entendeu? Então ele se sente mais inteligente por essa decisão. Então eu entendo por que ele pensa isso, ou por que o Tabet começa com essa pergunta, entendeu? Agora a questão, foi burrice minha eu ter escolhido os meus princípios em vez de dinheiro e fama e aceitação no mainstream? Se foi burrice, se a visão do Igor e da sociedade aqui foi burrice, ok, eu gosto de ser burro, entendeu? E eu não estou interessado em ficar inteligente nesse sentido, sacou? Entendi. Faz sentido, né? É o teu princípio, né, porra? Se burrice... Vamos lá, o Monark, naquele momento, ele tava bêbado. Ele tinha provavelmente fumado os dele. Ele tava meio bêbado. Então, assim, o que ele falou ali não foi em plena consciência dele. Foi burrice mesmo. Ele achou que era tudo bem encher a cara. Achou que era tudo bem fumar os dele, chegar lá, falar o que pensa e tudo mais e dar tudo certo, né? Agora, depois que as coisas começaram a dar problema e ele saiu do flow, aí ele tomou plena consciência do que estava acontecendo com ele e ele poderia ainda ter retrocedido. Eu sei porque ele mesmo falou que ele foi, por exemplo, em uma audiência com o Flávio Dino, porque ele chamou o Flávio Dino de Gordola, filho de uma mãe do Job. E parece que o Flávio Dino disse que aceitaria um pedido de desculpas dele. O Monark falou que escreveria uma carta. E o Flávio Dino falou, não, teria que ser um pedido de desculpas em vídeo, né? Então, assim, meio que o Monark poderia, de alguma maneira, encontrar uma solução ali meio termo. E ele ainda poderia, até certo ponto, lutar pelos seus interesses, né? Eu penso que a gente no Brasil ainda não tá no extremo, tá? Nós ainda não estamos em uma Venezuela. Mas, ao mesmo tempo, eu também entendo e respeito a decisão que ele tomou em plena consciência de, quer saber? Dane-se, não vou pedir desculpa pro Flávio Dino, não vou me dobrar isso e já era, entendeu? Eu também entendo e respeito essa posição dele, mas eu penso que ele poderia ter um meio termo ali, sem necessariamente se dobrar plenamente ao sistema, né? Não sei. Dito, né? Se burrice é ser como você é e você não vai mudar, então beleza. Beleza, eu aceito. Vocês me chamam do que quiserem, meu. Não ligo. Contanto que eu faço o que eu quero, vocês têm o direito de falar o que vocês querem, de me achar, vocês a sociedade, o Igor e tudo mais, né? Acha o que quiser, pô. Foda-se, caguei. No final, todo mundo aqui vai morrer, entendeu? Sim. E no final, eu fiquei com o que era meu, tá ligado? De verdade. Sim, sim. Não, eu acho muito... como dizer... quando eu vejo uma... Primeiro que assim, você pega a galera assim, não, eu não vou fazer, né, sensacionalismo e tal, porque, porra, isso aqui... Aí chega... faz muito sensacionalismo, faz essas coisas e tal, e é lógico, eu vou primeiro assim, eu vou repercutir com você, porque, porra, a gente tem uma boa relação já há muito tempo, a gente já se conhece há muito tempo, você já fez várias... Eu não vejo problema, você pode trazer esses assuntos, não tem problema nenhum. Eu sei, e era essa a minha segunda questão, você fala sobre tudo, né, você é capaz de debater com um cara que você discorda 100% do que ele fala durante 2h30, beleza, largou no meio, largou, mas... Foram 3 horas. Sim, mas eu entendo. E, enfim, então, no final das contas, a galera quer ver o que está acontecendo. E eu acho, assim, tipo, eu não consigo ver as pessoas, tipo, nessa caixinha de burro ou não burro, porque é o que você falou, se você coloca alguém como burro, você se coloca acima dessa pessoa e você tá perdido como ser humano se você se sente superior a alguém, porra. Eu acho.
Não, se sentir superior a alguém é burrice mesmo. Eu acho burrice se sentir superior, entendeu? Mas, porque, tipo, a graça da vida é a existência, entendeu? Sim. E a existência é, de certa forma, igual para todo mundo, tá ligado? Sim. Porque todo mundo existe, e só existe um jeito de existir, entendeu? E é igual para todo mundo, a gente tem a nossa consciência, nossos sentimentos, isso que é importante, isso nos torna especiais, porque a existência é o que importa, né? Então, o resto, cara... Mas tem gente que é burra, Barba, tem ser humano burro, entendeu? Eu só não concordo que é o meu caso, mas pode ser arrogância também, entendeu? Entendi. Não, e curioso também, quando o Tabet pergunta, por que você topou fazer o projeto com o Monark? Aí, basicamente, o Igor fala que quem inventou o Flow foi você. Bom, sim, a ideia foi minha, né? Eu sabia, eu tinha o blueprint da parada, tá ligado? Eu dividi o blueprint com o Igor, entendeu? Por que ele me escolheu? Porque não tinha Flow sem mim, entendeu? Não ia acontecer. A verdade ele não sabia o que fazer, né? Ele não sabia o que fazer. Ele falou, pelo que ele falou no vídeo, ele falou assim, vamos fazer uma parada junto. O quê? Não sei. Ele queria fazer um negócio de unboxing, entendeu? Sim. E eu não queria fazer coisa de unboxing. Né? Bom, mas de qualquer forma, eu também não quero disputar quem tem o mais merecimento do Flow, se é eu, se é o Igor, entendeu? Tanto faz, eu, sinceramente... Sem contar que essa parada de burro também não tem nada a ver. Por quê? O Monark, ele teve um canal gigantesco de games. O canal dele chegou a ser o... Se não foi o maior, foi um dos maiores do Brasil. Eu acho que já chegou a ser o canal que mais tinha visualização no Brasil, né? Então assim, você não consegue só ser um completo idiota, um completo otário ou uma pessoa burra e ter resultados desse jeito. Daí aquela coisa... Ele fez, daí a onda do Minecraft parou, ele meio que se desligou da internet, daí aquela coisa. Todo esse sucesso que ele teve, será que foi sorte ou não foi? Daí, ele me surge com essa história do Flow Podcast, ele junto com o Igor 3K. E assim, o cara pega e faz um sucesso estrondoso de novo, pela segunda vez. Pô, então assim, não dá pra você ser burro e acertar de novo, ter um outro acerto, crescer de novo, se tornar uma referência de novo. Daí o cara foi banido da internet. Mas, nos poucos espaços que ele tem penetração, de aparecer, podcast, tudo, o cara vira notícia. Todo mundo fala sobre ele, né? Se ele pudesse ter rede social de novo, pudesse ter um canal no YouTube, alguma coisa, o cara ia bombar de novo. Entende? Sem contar que essa história da pessoa... Tudo bem, eles estão usando o termo burro aqui, mas vamos pegar o termo louco, né? A diferença de um louco para um gênio é quando a coisa dá certo. Porque muitas vezes você tá fazendo uma coisa, tá empreendendo em algo e tudo, todo mundo fala que você é louco. Você é louco, é loucura isso. Quando o negócio dá certo, daí você não é mais o louco, você é o gênio. Entende? Todo mundo que trabalha com internet, hoje eu trabalho com internet... deve ter passado a transição aí, né? Entre sair do seu emprego tradicional e passar para a internet. Muita gente fez isso, muita gente continua com seu emprego tradicional ou continua empreendendo, fazendo outras coisas, enfim, né? Mas é um período difícil, que todo mundo, seja amigo, seja família, seja quem tá de fora, vai olhar e achar que você é meio louco. Mas quando o negócio começa a dar certo, aí é o contrário, aí você vira o esperto da situação, você vira o gênio, né? E a mesma coisa é a questão dele ser burro. Ele pode ter tomado decisões incorretas em alguns momentos, pode ter agido de forma incoerente, mas burro, por definição, ele não é. Eu caguei pro Flow, tá ligado? O Flow era um veículo pra mim, entendeu? O que importa sou eu, não o veículo. Eu posso construir outro veículo, eu construí o Monark Talks, tiraram de mim também. É a vida, se eu tiver um outro veículo, é isso que importa, o veículo, não, né, especificamente aquele veículo. Tanto faz, o que importa sou eu, sacou? Verdade, o cara chegou a criar o Monark Talks, né? Ele fez um outro podcast logo em seguida que começou a bombar, começou a crescer pra caramba. Daí o que aconteceu? Alexandre de Moraes tirou o Rumble do Brasil, né? Aliás, o Rumble decidiu se retirar do Brasil por conta das solicitações do Alexandre de Moraes, do STF como um todo. Então ele fez sucesso pela terceira vez, né? Ele teve um terceiro pico de sucesso. Não tem como se acertar 3 vezes. Ele errou bastante no meio do caminho, sim, mas daí faz parte da vida, né? Mas o cara não só acertou, como teve acertos fantásticos. O podcast dele não era
o Monarch Talks depois não era só um negocinho que ele senta, bate papo lá e fica 20 pessoas, 20, 30 pessoas assistindo. O cara teve sucesso de novo, ele conseguiu uma audiência com milhares de pessoas, com os cortes que ele tinha daquilo lá, várias pessoas fazendo de graça, divulgação de graça pra ele no YouTube inteiro, mesmo ele estando proibido de veicular qualquer tipo de conteúdo no YouTube, né? E hoje, ele proibido de ter canal no YouTube, faz um sucesso gigantesco ainda no YouTube, né? Mas se inscreva aí nesse canal, ative o sino das notificações e deixa o like no vídeo. Até mais!